Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que esse assunto é de uma bolha bem pequena aqui da minha comunidade, mas talvez seja legal você saber, se você estiver atrás, se você está com esse tipo de dificuldade, mas você que precisa de produtividade, você ter bons equipamentos fazem toda a diferença no final do dia. E a gente faz projeto, consultoria, implantações, reuniões aí o dia todo, a gente precisa realmente de um setup que nos ajude a fazer essas entregas da melhor forma possível e que no final do dia ela nos ajude a gastar menos tempo para fazê-las. Então você ter uma tela maior, de boa qualidade, um computador rápido, uma infraestrutura rápida, faz todo sentido. E aí eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do meu setup, as coisas que eu já tenho utilizado, né, desde o ano passado e essas atualizações que a gente fez e por que a gente fez, que no final das contas é para entregar mais e melhor. Então, pessoal, tá meio desorganizado aqui a minha mesa ainda, mas eu tenho um MacBook Air M3 de 8 GB de memória. Ele me ajudou muito, eu tenho ele aqui desde maio do ano passado. Me ajuda muito na rua, super leve, não trava ali nas demandas do dia a dia, mas eu substituí devido ao alto fluxo, né, de reuniões, enfim, eu precisava de um equipamento que tivesse mais memória. Então, para o dia a dia, porque ele foi feito, faz muito sentido, tá? Você ter um equipamento leve para você fazer reuniões, sair para eventos, enfim, visitas de clientes. Aqui eu tenho o mouse e teclado da Logitech, esse modelo MX, né? Eu já tenho ele há um ano. Demorou um mês para me adaptar a esse Cyborg aqui, mas, cara, faz toda a diferença. E no final do dia você fica com a mão leve, tranquila. E melhorou muito ali a dores, né, do final do dia e cansaço da mão. Fora o barulho, né? Porque ele praticamente não faz barulho, tem uns botões aqui que a gente tem multifunções. E esse teclado também, que é da linha MX da Logitech, que também é muito bom. E o legal é que eles têm 3 memórias, então dá para você deixar uma memória no computador, uma no notebook, por exemplo, aqui a gente tem uma televisão, e eu deixo essa outra memória na televisão. Aqui eu trabalho com 2 telas, eu vou ainda fazer alguns testes, mas no caso aqui eu estou com uma tela auxiliar, principalmente para as reuniões, que eu sempre faço algum tipo de apresentação, com uma tela wide, né, isso dá um pouco de problema. Então, ter uma segunda tela é primordial para a gente poder utilizar aqui nas apresentações. E essa tela principal que chegou hoje, que a gente está utilizando, é uma tela curva da Dell, de 34 polegadas, e aqui eu consigo utilizar como se fossem 2 monitores, né? Então, eu tenho aqui uma tela direita e uma esquerda, e o tamanho da tela é como se eu tivesse 2 monitores. Tem uma galera que usa até com 3, e fica super legal. E aqui, o bebezão que chegou ontem, o Mac Mini M4, ele tem 24 GB de memória RAM. Precisei de uma máquina com bastante memória, principalmente por causa das apresentações e reuniões, né? Devido a um alto consumo de memória e com 8 GB não rola. Então precisei fazer esse upgrade. Como é uma máquina que vai ficar fixa, eu vou deixá-lo aqui. E o Mac eu vou utilizar em casa, em reuniões, sair na rua. Então eu não vou vender essa máquina, eu vou continuar com ela. E essa aqui é a minha máquina fixa. Tudo tem backup no iCloud, uso Bittrex, então eu não tenho nenhuma perca ali na rua. E aqui eu tenho uma Insta360 Link 2 para fazer reuniões e gravação dos podcasts, que é uma câmera 4K que faz ali um 360 e um acompanhamento inteligente. Então é isso, pessoal. Para você que é dessa bolha da produtividade, tiver alguma dúvida e ficou curioso aí, esses foram os motivos, é isso que eu tenho utilizado aí.